Olá, pessoal. Então, a gente dá continuidade ao nosso curso agora, falando um pouco sobre os campos elétricos em materiais. Diferentemente do que a gente estava trabalhando na segunda unidade de aprendizagem, que foi uma introdução eletrostática, os elementos principais da eletrostática, agora a gente vai olhar para uma estrutura um pouco mais rica, que é a contribuição para o campo elétrico devido à indução de dipolos dentro de um material. Tá? Quando a gente tem dipolos induzidos no material, a gente está tratando de uma estrutura atômica mais rica, né? A gente está tratando de materiais dielétricos. Nesses materiais dielétricos, basicamente o que eu tenho são elétrons ligados a átomos ou moléculas. Tá? Então, o que pode acontecer é que a partir de um campo elétrico externo, eu posso separar cargas elétricas positivas de cargas elétricas negativas e criar um chamado vetor polarização. Eu posso criar um dipolo, eu posso criar um campo elétrico devido à separação dessas cargas. Mesmo que a carga líquida do material seja zero, essa separação entre cargas positivas e negativas cria um campo elétrico interno que a gente chama de dipolo induzido em cada átomo. Se a gente somar todos esses dipolos induzidos, isto é, se a gente olhar para o efeito macroscópico desses dipolos induzidos, a gente tem o que a gente chama de polarização do material. Tá? Nos condutores, a gente não tem esse tipo de fenômeno, porque basicamente num condutor a gente só tem banda de condução, a gente só tem elétrons livres. Mas num dielétrico a gente tem esse tipo de fenômeno. E é esse tipo de fenômeno que a gente vai tentar tratar nessas aulas e principalmente qual é a consequência dele para o cálculo do campo elétrico. Qual é a contribuição da polarização de um material dielétrico no campo elétrico observado a uma certa distância do material. Basicamente, é essa pergunta que a gente quer responder. Qual é o campo elétrico de um material polarizado? Tá? Então, em relação aos dipolos induzidos, a gente tem o seguinte, né? Do ponto de vista da teoria clássica, né, sem entrar nos pormenores da teoria quântica, enfim, na escala de energia e distância que possibilita a gente usar a eletrodinâmica clássica, a gente considera um átomo sendo formado por uma nuvem de elétrons, enfim, por um núcleo de carga positiva com elétrons em torno desse núcleo positivo. Então você tem elétrons com carga negativa em torno de um núcleon, de um núcleo com carga positiva. Tá? Cada uma dessas regiões, como elas têm cargas diferentes, né, elas vão ser influenciadas de maneira diferente por um campo elétrico externo, por exemplo. Tá? Esse efeito do campo elétrico externo não é tão dramático quanto o efeito de um campo elétrico externo no caso de um condutor, tá? Mas ele vai ter o seu papel, né? Você vai criar campos elétricos em cada átomo devido a essa separação entre essas cargas positiva e negativa devido à ação de um campo elétrico externo. Então você tem lá o seu átomo, cargas negativas, cargas positivas, você atua com o campo elétrico externo e você vai ter uma separação entre essas cargas, entre as cargas positivas e as cargas negativas. E essa separação é que gera um dipolo elétrico, que gera um campo associado a esse dipolo elétrico. E isso vai ter um efeito cumulativo, que a gente vai chamar de polarização do material. Então, esse campo elétrico externo gera uma separação entre os elétrons e o núcleo, mas, claro, existe a força de atração eletrostática entre os elétrons e o núcleo que mantém esse sistema em equilíbrio. Tá? Então, por um lado, eu tenho o campo elétrico externo que separa essas cargas, mas, por outro lado, eu tenho a atração eletrostática entre essas cargas. Então, você tem um sistema ali mais ou menos em equilíbrio. No geral, você tem esse sistema em equilíbrio. Tá? Então, todo esse processo ele é chamado de polarização. Dessa forma, né, depois de você aplicar esse campo elétrico externo e você perceber essa separação das cargas, e aí vem uma força eletrostática que torna o sistema em equilíbrio, a gente diz que o átomo está polarizado. Tá? Se essa carga positiva em relação a essa carga negativa, representada pelos elétrons, está ligeiramente deslocada, né? Elas estão deslocadas, tem uma separação entre elas que não é a separação natural que existe quando você tem o átomo sem esse campo elétrico externo atuando sobre ele. Tá? Então, com isso, o átomo tem um pequeno momento de dipolo elétrico
né? Então, essa separação gera a produção desse dipolo elétrico, né? Que, em geral, a gente denota pela letra P. Tá? Então, a P minúsculo aqui, é o que eu estou chamando de dipolo elétrico, né? Momento de dipolo elétrico. Tá? Vou escrever aqui. Tá? E ele é diretamente proporcional ao campo elétrico externo que levou a essa polarização. Tá? Então, esse P ele vai ser uma constante alfa, que é uma constante que depende essencialmente da estrutura atômica do material, ela vai variar de material para material. Tá? Esse alfa é uma constante de proporcionalidade e o campo elétrico externo. Tá? Então, essa aqui é o meu momento de dipolo elétrico, tá? Que foi induzido por esse campo elétrico E. Vamos só colocar aqui, esse alfa, que é essa constante de proporcionalidade, ela se chama polarizabilidade atômica. Polarizabilidade atômica. Quanto maior esse número, mais fácil é tornar o material polarizado, né? Criar esses dipolos. Né? Perdão, quanto maior é mais difícil. Né? Quanto menor é mais fácil você tornar esse material polarizado. Muito bem. Então, isso é o que acontece nesse modelo atômico. E quando eu tenho campo elétrico externo atuando sobre esses átomos, eu vou ter a separação entre cargas positivas e negativas e a consequente formação de dipolos elétricos. E aí eu tenho essa quantidade chamada momento de dipolo elétrico que vai me dizer, que vai medir essa separação, basicamente, né? Esse campo que surge dentro do material enfim, que vai ser algo que vai contribuir para o campo elétrico final, né? O campo elétrico observado. Se eu não tivesse essa separação entre essas cargas, não aparecia esse momento de dipolo elétrico e eu não teria contribuição além daquelas que eu já conheço para o campo elétrico, para o potencial elétrico. Bom, se a gente somar todos os dipolos induzidos em cada átomo, todos esses P's aqui em cada átomo, eu tenho uma quantidade macroscópica chamada polarização do material. Eu tenho aí a polarização do material. Esse sim é macroscópico, é algo que diz respeito ao material como um todo. A gente representa pela letra P maiúscula, também é um vetor. Como é que funciona isso aqui? Eu vou pegar cada um dos dipolos de cada átomo, ou cada molécula, tá? Então, e dividir pelo volume do material. Então, a polarização do material, ela é o número de momentos de dipolo elétrico por unidade de volume. Então, eu pego um elemento de volume do meu material, meço quantos dipolos induzidos eu tenho naquela região, pego esse número de dipolos induzidos, divido por esse volume, eu tenho a polarização do material. Tá? Mas a gente pode colocar assim como uma soma, desde i igual a 1 até, sei lá, n, isso aqui vai ser muito grande, né, infinitos, pi dividido pelo volume. Essa aqui é a polarização do material. Vou colocar assim. Já tinha escrito polarização do material, vamos colocar aqui uma quantidade macroscópica. Muito bem. Aí agora o nosso problema é entender como é que esse efeito de polarização impacta no nosso campo elétrico observado. Né? Que a princípio eu tenho campo elétrico devido a cargas livres, né? É o campo elétrico que a gente vem calculando até agora, mas agora eu preciso calcular o campo elétrico devido a esse dipolo induzido. Tá? Esse é o trabalho que a gente precisa fazer. Tá? Mas antes de realizar esse trabalho em específico, eu preciso tratar de um tópico mais formal. Tá? Eu preciso tratar do tópico da expansão multipolar. Tá?
Então vamos fazer um parênteses aqui, tá? Parênteses que vai ser um pouco longo, mas eu preciso tratar dessa questão mais formal agora. Porque o que eu preciso aqui? Eu preciso olhar, por exemplo, para o campo elétrico devido a um dipolo elétrico. Isso a gente sabe calcular de maneiras até mais simples. A gente pode usar o que a gente já conhece de eletromagnetismo no curso de Física 3, né? A gente pode olhar uma coisa um pouco mais básica e pronto, a gente tem o potencial elétrico de um dipolo elétrico. Tendo o potencial elétrico de um dipolo elétrico, a gente pode calcular o campo devido a esse dipolo elétrico. E a partir disso, a gente pode relacionar esse dipolo elétrico com o momento de dipolo elétrico, né, que é esse Pzinho, e, consequentemente, relacionar com a polarização do material. Então, tendo o campo elétrico, o potencial elétrico e o campo elétrico de um único dipolo, eu tenho como, a partir dessas equações, relacionar esse potencial elétrico, o campo elétrico do dipolo, com essa minha quantidade chamada polarização do material. Basicamente, é essa estratégia que a gente vai fazer. A gente vai tentar relacionar potencial elétrico e campo elétrico à polarização do material. Muito bem, mas para fazer isso eu vou precisar de algo chamado expansão multipolar. Tá? Vamos fazer a expansão multipolar. Como eu falei, eu posso fazer isso de maneiras mais simples, né? Mas é interessante que a gente aprenda esse método porque ele serve para outras coisas além de olhar para essa consequência, né, esse impacto dos dipolos induzidos no campo elétrico observado. Tá? Então vamos lá, expansão multipolar. Tá? A ideia da expansão multipolar é que eu possa escrever o campo elétrico, principalmente, né, depois a gente vai falar do campo elétrico, mas primeiro do potencial elétrico de uma certa distribuição de cargas, considerar uma distribuição localizada de cargas que tem, além da banda de condução, você também tem momento de dipolo induzido, você tem campos induzidos, você tem dipolos induzidos dentro desse material. E a pergunta é, como é que eu calculo esse potencial elétrico numa distribuição tão complicada, que não tem só cargas livres. Agora eu tenho cargas induzidas, né? Eu tenho dipolos induzidos. Tá? Para isso a gente faz uma aproximação. A ideia da aproximação é considerar que o observador ele está a uma certa distância em comparação às dimensões do material muito maior. Então eu tomo uma distância r que é muito maior que as dimensões do material. Tá? É basicamente esse tipo de aproximação que eu vou fazer. Tá? Então vamos lá. Vamos considerar o nosso material, um material com um volume finito. Tá? Certo material aqui. Eu vou considerar o seguinte. Dentro desse material, eu vou considerar um elemento de volume. Tá? Então esse material aqui, ele tem dipolos induzidos. Ele tem cargas induzidas devido a um campo elétrico externo que não me interessa. Tá? Me interessa que ele tem cargas induzidas aqui. Então, nesse elemento de volume, então pode ter cargas induzidas. Num caso mais geral, pode também ter banda de condução. Tá? Eu vou considerar uma origem nesse meu sistema de coordenadas. Enfim, vou considerar uma origem de um sistema de coordenadas. Considerar aqui. Tá? Podia ser em qualquer outro lugar. Eu vou, a partir disso, considerar um vetor R, tá? Esse vetor R aqui, R', né, na nossa anotação, como sendo o vetor que vai apontar para o elemento de volume desse material. Então, esse vetor R' ele vai varrer todo o material apontando elementos de volume e a partir dessa posição R', eu vou calcular a contribuição para o potencial elétrico de cada um desses elementos de volume de tal linha. A partir dessa mesma origem, eu posso localizar o observador, tá? Que a gente usa a letra R. Então, R é a posição do observador, R' é a posição do elemento de carga, tá? Do elemento volumétrico dessa distribuição de cargas. Tá? E aí, a distância entre o observador e o elemento de volume é esse vetor aqui que a gente já está acostumado, que é o vetor R maiúsculo. Tá? Que ele é dado como R menos R'. Tá?
Essa aqui é a posição do observador. Tá? Um certo ponto aí no meu espaço. Então, a ideia da expansão multipolar é considerar essa distância R muito maior que essa distância R'. Tá? E com isso eu vou conseguir escrever o meu potencial elétrico em situações onde eu não tenho apenas cargas da banda de condução, tá? Cargas livres. Eu vou considerar também situações onde eu tenho contribuições do dipolo elétrico, tá? Então, vamos lá. Então, só para deixar registrado, R é a posição do observador. Posição do observador. R' é a posição do elemento volumétrico, né? Do elemento de carga. D tal linha é o elemento de volume. Eu esqueci de falar, né? Aqui a gente tem um ângulo entre esses dois vetores aqui, um ângulo θ, que é o ângulo entre R e R', tá? Esse ângulo é importante, a gente vai usar ele. Porque à medida que R fica muito grande, né? Esse ângulo fica cada vez menor, né? É muito difícil discernir esse ângulo à medida que R é muito grande, à medida que eu estou muito longe desse elemento, desse material, né? Da origem desse sistema de coordenadas que define essas posições. Tá? Então, θ é o ângulo entre R e R'. Tá? Então está posto aqui o nosso sistema. Tá? E qual é a pergunta que a gente quer responder? A gente quer responder o seguinte: qual é o potencial elétrico? Qual é o potencial elétrico medido no ponto de observação? A gente está sempre querendo responder essa pergunta, né? A gente está sempre interessado no potencial elétrico e no campo elétrico, né? Depois que eu tiver o potencial elétrico, obviamente eu tenho o campo elétrico, tá? Muito bem. Então, a gente precisa calcular essa integral, né? A gente precisa calcular essa integral, que é V igual a 1 sobre 4πε0, né? A gente sabe como calcular o potencial, pelo menos em tese, a gente sabe como calcular o potencial de uma distribuição volumétrica. Tá? Então, essa integral no volume da distribuição de cargas, ρR', dividido pela distância, integrado em d tal linha. Tá? Então, é a nossa expressão para o potencial que a gente já conhece da aula passada, né? De outras aulas, né? De outras discussões. Então, potencial num certo ponto é a integral, né? 1 sobre 4πε0, vezes a integral da densidade de cargas, dividido pela distância entre a fonte e o observador, e está integrado nesse volume de tal linha. Tá? Então, tem que desenvolver essa integral. Tá? Mas, como eu falei, né? Eu já até comentei anteriormente, é muito difícil resolver essa integral diretamente, resolver essa integral explicitamente. Tá? Então, a resolução dessa integral explicitamente é muito complicada. Então, por isso que a gente vai fazer uma aproximação. Tá? Então, tudo que eu fizer agora, a partir de agora, vai ser uma tentativa formal de simplificar essa integral. Tá? Então, vamos olhar o seguinte. Para fazer isso, né, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar o módulo ao quadrado dessa distância. Tá? Que distância? Essa distância aqui. Né? Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos considerar o módulo ao quadrado dessa distância aqui. Tá? Sempre lembrando dessa figura que está aqui em cima. Tá? Então, olha só. R, vetor, como é que ele é? Ele é R posição menos R'. Tá? Se eu olhar para o R ao quadrado, o módulo ao quadrado desse R, como é que é? Ele vai ser o produto escalar desse vetor com ele mesmo. Deixa eu voltar aqui. Tá? Vamos fazer esse produto escalar. Então, eu tenho R menos R', escalar R menos R', tá? Pela definição dele. A gente já fez esse exercício, né? Vocês lembram lá dos tópicos de cálculo vetorial, a gente já andou fazendo coisas parecidas. Isso aqui vai ser R ao quadrado, módulo
do vetor que mede a distância até o observador, menos 2 vezes r escalar r' mais r' ao quadrado. Tá? Esse r' ao quadrado é a posição do elemento de volume ao quadrado. Né? O r' mede isso. Muito bem. Esse r escalar r', pessoal, como é que é? Bom, vamos escrever tudo aqui. Então, isso aqui é r ao quadrado, vai ser igual a r ao quadrado, minúsculo, menos... Aí, vamos olhar para esse produto escalar, r escalar r'. Vai ser o módulo do primeiro, r, vezes o módulo do segundo, que é r', vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Né? O ângulo entre esses dois vetores, se a gente lembrar dessa figura, é θ. Tá? R e R' fazem um ângulo θ entre si. Então, isso aqui vai aparecer, o resultado disso aqui, ó, desse termo, vai ser 2 vezes R, R', cosseno de θ'. Tá? Então, isso aqui é menos 2R, R', cosseno de θ', mais R' ao quadrado. Tá? Então, só calculei o módulo ao quadrado desse meu vetor R quadrado. Agora, pessoal, para a gente realizar o nosso processo de aproximação, eu vou colocar o R ao quadrado em evidência, o R minúsculo ao quadrado em evidência. Então, isso aqui vai ser R ao quadrado em evidência. Aí, o que vai sobrar aqui dentro? Vai ter 1 menos 2R' sobre R, né, para compensar o R ao quadrado que eu coloquei em evidência, vezes cosseno de θ', mais R' ao quadrado sobre R ao quadrado. Tá? Então, aqui nessa passagem, pessoal, só coloquei o R ao quadrado em evidência. Tá? Agora, vamos tirar a raiz, né? Vamos tirar a raiz dessa relação, já que eu tenho R ao quadrado, e o que eu tenho aqui na minha integral é simplesmente R. Tá? Então, eu preciso agora tirar a raiz desse R ao quadrado. Então, R, no final das contas, é R, minúsculo, 1 menos 2R' sobre R, cosseno de θ', mais R' ao quadrado, R ao quadrado, isso tudo elevado ao meio. Né? Então, nessa passagem aqui, eu simplesmente tirei a raiz. Tá? Agora, vamos olhar para os termos que eu tenho aqui dentro. Se eu quero considerar na minha expansão multipolar, né, no meu esquema aproximativo, eu quero considerar que eu estou, vamos botar aqui a figura, que eu estou muito longe do material, então significa que o módulo de R, que é a minha posição, é muito maior que R'. Tá? Então, R é muito maior que R'. Aí vamos olhar o que eu tenho aqui nessa expressão última aqui. Eu tenho R' sobre R. Tá? Então, se R aqui no denominador é muito grande, então esse termo aqui é pequeno. Né? Que eu tenho um número muito grande, tenho um número, que é R', dividido por um número muito grande. E isso aqui tende a ser um número pequeno. A mesma coisa aqui, eu tenho um número, que é R', dividido por um número muito grande. Também vai ser pequeno. Tá? Então, esses dois termos que tem aqui, que aparecem nessa raiz, são pequenos. Tá? Esse vai ser a minha quantidade que eu vou fazer a expansão. Tá? Ela é muito pequena, já que eu estou considerando a distância muito grande. Então, para isso, eu vou definir a seguinte quantidade, para deixar a conta mais simples e também para entender que esse elemento que está aqui, esses dois elementos que estão aqui, são muito pequenos. E aí eu posso usar a expansão. Tá? Então, vamos definir um epsilon. Eu vou definir agora esse epsilon como sendo esse termo que está aqui, R' sobre R ao quadrado, menos 2R' sobre R vezes cosseno de θ. Tá? Então, esse epsilon vai ser igual a R' ao quadrado sobre R ao quadrado, menos 2R' sobre R, cosseno de θ'. Tá? Só isso. Posso até melhorar um pouquinho isso aqui, posso colocar um R' sobre R em evidência, aí eu vou ter R' sobre R, menos 2 cosseno de θ'. Mas a ideia aqui, pessoal, é simplesmente dar um símbolo para esses dois termos que estão aqui dentro da raiz. Eu estou chamando de epsilon esses dois termos que estão na raiz. E como eu vou querer fazer a expansão para R muito grande, significa que epsilon vai ser
muito pequeno. Então, para R muito grande, se eu estou muito distante da minha, da minha distribuição de cargas, então epsilon é muito pequeno. Tá? Então, como é que fica o R grande aqui? Como é que fica a distância entre esses dois, entre a carga, né, o elemento de carga e o observador? Vai ficar R igual a Rzinho, aí eu tenho aqui as minhas chaves, vai ficar 1 mais epsilon, simplesmente, né, usando essa definição que eu acabei de fazer. Tá? Então, agora, se a gente está muito afastado, né, se a gente está muito afastado da distribuição, significa que R é muito maior que R' e, portanto, epsilon é muito menor do que 1. Tá? Significa que epsilon é muito pequeno e muito menor que 1. É muito menor que esse 1 que está aqui. Tá? Tudo bem. Então, temos o nosso R e já temos o nosso esquema aqui de expansão. Mas agora tem que pensar num detalhe aqui, pessoal. Eu escrevi o R dessa forma, está pronto para ser expandido, mas o que eu tenho aqui na minha integral é 1 sobre R. É 1 sobre R. O R está no denominador. Então, na verdade, a expansão que eu vou fazer é para 1 sobre R. Então, vamos lá. Basta a gente escrever isso aqui. 1 sobre R, que é igual a 1 sobre Rzinho, 1 mais epsilon, elevado a 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre R, 1 mais epsilon, elevado a menos 1 meio. Tá? É essa a função que eu vou realizar a expansão. Então, vamos usar o resultado da expansão desse tipo, né? Como é que é esse resultado? Vamos usar o seguinte, que 1 mais x elevado a um certo n, que pode ser fracionário, tá? Pode ser positivo, negativo ou fracionário. Isso aqui é 1 mais nx mais n menos 1 sobre 2 fatorial, x quadrado e assim por diante. Tá? Então, essa expansão para 1 mais x. Tá? Isso é tabelado, enfim, isso vocês podem usar como resultado. Então, mas isso aqui eu só posso usar, né, essa expressão aqui em laranja, eu só posso usar quando o x for pequeno. Tá? E é o caso que eu tenho aqui. Né? Quem faz o papel do x aqui é o epsilon, na minha expansão aqui. E esse epsilon é pequeno. Então, é permitido que eu use esse resultado que está aqui para essa função 1 mais epsilon elevado a menos 1 meio. Tá? Então, vamos fazer essa continha. Então, usando esse resultado, vamos colocar aqui, teremos 1 sobre R, tá? Igual. Já tinha 1 sobre R lá, agora vamos escrever os resultados da expansão. Ó. Então, o primeiro termo é 1, mais n vezes x. No caso, n é igual a menos 1 meio, né? Então, isso aqui, na verdade, é negativo. Né? Então, é menos 1 meio vezes x, que no caso é epsilon. Tá? Mais, aqui vai dar 3 oitavos, tá? Você pode fazer a continha. Que esse n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial vai dar 3 oitavos. Vezes epsilon ao quadrado. Aí, se você quiser escrever o termo ao cubo, tá? Você tem que ir adiante nessa expressão aqui. Aí você olha qual é o termo ao cubo. O resultado é menos 5 sobre 16 epsilon ao cubo mais 3 pontinhos, né? Porque é uma série infinita. Tá? Muito bem. Fizemos a nossa expansão. Só que ela está em termos desse epsilon, né? Que eu usei apenas para não ficar carregando todos esses dois termos que são complicados, né? Mas de todo modo eu vou ter que voltar a eles, né? Eu vou ter que voltar a escrever o epsilon em termos desses termos aqui, R', R e θ', já que eles são as quantidades físicas, né? Eles são as quantidades que aparecem no meu sistema. Tá? Então, para eu voltar a escrever em termos de R', R cosseno de θ', é só substituir epsilon pela sua expressão correspondente, né? Que a gente fez a, a substituição ali em cima. Tá? Então, voltando a escrever em termos de R', R e θ', tá? Essa conta dá um certo trabalho. Ela não é difícil, ela é só trabalhosa. Esse aqui vai ser 1 sobre R. Aí eu tenho meu 1 sobre R minúsculo aqui na frente, tá? Vezes
1 menos 1 meio do epsilon. Mas quem é o epsilon? É R' sobre R vezes, vou colocar aqui um colchete, R' sobre R menos 2 cosseno de θ', tá? Então, esse aqui é o primeiro epsilon, né? Então, isso tudo que está escrito aqui, ó, isso tudo aqui é esse epsilon. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa, só que elevando ao quadrado, né? Então, isso vai ficar mais 3 oitavos, R' sobre R ao quadrado, né? Já que é epsilon ao quadrado, R' sobre R menos 2 cosseno de θ' ao quadrado, tá? Então, tudo isso aqui que está ao quadrado se refere a esse epsilon ao quadrado que está aqui. Menos, apertei aqui sem querer, menos 5 sobre 16 de R' sobre R ao cubo, R' sobre R menos 2 cosseno de θ' ao cubo, mais 3 pontinhos. Então aí dá uma conta, né, gente? A gente tem que abrir esses quadrados, tá? Abrir esse quadrado aqui, abrir esse cubo, e aí a gente tem o nosso resultado em termos dessas quantidades, tá? Eu vou colocar o resultado já simplificado, mas se você quiser acompanhar todos os detalhes dessa expansão, né, dessa conta, abrir esses quadrados, abrir esse cubo, tá nas notas de aula, tá? Tá feito nas notas de aula, você pode acompanhar diretamente, tá? Mas não tem sentido eu fazer aqui porque é simplesmente escrever um quadrado, escrever um cubo, e isso vocês já sabem. Dá um trabalhinho, tá? Você pode se perder aí nas simplificações e somas, mas não é nada de outro mundo, tá? Então, como é que fica esse 1 sobre R? Já simplificando ele. 1 sobre R, isso aqui vai ser 1 sobre R minúsculo, tá? A minha posição do observador, vezes, aí vamos abrir aqui uma chave. Vai ser 1 mais R' sobre R, vezes cosseno de θ, tá? Mais R' sobre R ao quadrado, né, o termo quadrado, vezes aí um termo que depende do cosseno de θ, que é 3 menos cosseno ao quadrado de θ' sobre 2. Opa, desculpa, apertando aqui. Então, vezes 3 menos cosseno ao quadrado de θ' sobre 2. Tá? Esse é o termo quadrático. Então, termo de ordem 0, termo de ordem 1 e o termo de ordem quadrática. Tá? Como uma expansão sempre tem esses termos, né? Uma expansão, em geral, a gente tem termo de ordem 0, termo de ordem 1, termo de ordem 3, termo de ordem 4 e assim por diante. Próximo termo é o termo de ordem 3, que vai ser R' sobre R ao cubo, vezes outro termo que só depende do ângulo, tá? 5 cosseno ao cubo de θ' menos 3 cosseno ao quadrado de θ', e isso tudo aqui dividido por 2. Tá? Mais 3 pontinhos aí você pode escrever quantos termos você quiser. Pode parecer complicada essa estrutura? Até pode, pessoal, mas tem que lembrar o seguinte, os coeficientes do meu elemento de expansão aqui, que é basicamente R' sobre R, né? Eu estou sempre levando em conta que R aqui no denominador é sempre grande, né? Tornando esse termo pequeno. Ele vem sempre acompanhado de uma função de θ, né? Que na verdade é θ', né? Vem sempre acompanhado do cosseno de θ' ou uma combinação do cosseno de θ'. Olha só, aqui eu tenho o cosseno de θ', aqui o termo quadrático ele vem acompanhado desse outro termo, que é 3 menos cosseno ao quadrado de θ' sobre 2. E esse outro aqui, o termo cúbico, ele vem acompanhado de 5 cosseno ao cubo θ' menos 3 cosseno ao quadrado θ' sobre 2. Então, é sempre uma função de θ'. E, pessoal, vem a calhar que na física matemática, tá? Esse tipo de estrutura, cosseno de θ', 3 menos cosseno ao quadrado de θ' sobre 2, são polinômios tabelados. Tá? Essas funções são funções que pertencem àquela classe de funções especiais. E ela é a classe das funções especiais dos polinômios de Legendre. Tá? Quem não lembra, faz muito tempo que não viu os polinômios de Legendre, tome isso apenas como uma
definição. Tá? Os polinômios de Legendre, no final das contas, eles nada mais são do que combinação linear de cossenos. Tá? A gente pode escrever ele desse jeito em termos de cossenos. Então, são combinações especiais de cossenos que têm certas propriedades. Tá? Esses polinômios de Legendre, eles formam um conjunto completo num intervalo finito, ou seja, qualquer outra função nesse mesmo intervalo finito pode ser escrito como combinação linear desses polinômios de Legendre, eles servem como base de funções. Tá? Então tem toda uma teoria na física matemática, tem toda uma discussão, enfim, sobre a natureza dos polinômios de Legendre e o que eles representam na teoria de equações diferenciais. Tá? Mas para nós aqui vai ser uma definição. Tá? Vai ser algo que a gente vai usar para simplificar a nossa fórmula. Tá? Então, para fazer isso, vamos definir o seguinte, né? Vamos definir esses polinômios de Legendre. Então, cada um desses coeficientes que eu acabei de falar, que acompanha R' sobre R, R' sobre R ao quadrado, R' sobre R ao cubo, são os polinômios de Legendre. Tá? Então, cada um dos coeficientes das potências de R, R' sobre R, são chamados de polinômios de Legendre. São funções especiais que aparecem na física matemática. Tá? Esses polinômios de Legendre, eles são denotados pela letra P. Tá? Não confundo com polarização, tá? Apesar de a gente estar usando muito a letra P, mas aqui é o polinômio de Legendre que normalmente a gente denota pela letra P. Então, P com um índice N, e aqui a sua dependência, né? Aqui no caso é uma dependência em cosseno de θ'. Então, para n igual a 0, eu tenho o polinômio de ordem 0, para n igual a 1, eu tenho o polinômio de ordem 1, para n igual a 2, eu tenho o polinômio de ordem 2. Tá? Então, vamos lá. Identificando aqui. Aqui no 1, pessoal, o coeficiente que acompanha ele é um outro 1. Né? Eu posso considerar que eu tenho 1 vezes 1 aqui. Né? Tudo bem. Para deixar direitinho a nossa expressão, eu vou definir, quer dizer, eu não vou definir, eu vou identificar o P0 de cosseno de θ' como sendo 1. Tá? Ele é 1. Esse é o polinômio de Legendre de ordem 0. Para a ordem 1, o P1 de cosseno de θ', ele é igual ao que está aqui multiplicando o termo de ordem linear. Tá? É o próprio cosseno de θ'. O P2, que depende de cosseno de θ', ele vai ser igual a 3 menos cosseno ao quadrado de θ', tá? Dividido por 2. E por fim, o P3, terceiro polinômio, é igual a 5 cosseno ao cubo de θ' menos 3 cosseno de θ' dividido por 2. É isso, né? Isso. Então, tem aqui os meus polinômios identificados. Tá? Então, aqui, esse 1 é o próprio P0. Aqui, o P1 está multiplicando o termo de ordem 1, o P2 está multiplicando o termo de ordem 2, e o P3 está multiplicando o termo de ordem 3 em R' sobre R. E aí, por fim, eu posso escrever o meu 1 sobre R como sendo o seguinte. 1 sobre R minúsculo, aí aqui eu tenho P0 mais R' sobre R P1 mais R' sobre R ao quadrado P2 mais R' sobre R ao cubo P3 e assim por diante. Tá? Cada uma dessas potências de R' sobre R vem acompanhado do seu polinômio de Legendre associado. Né? Não é o polinômio de Legendre associado que existem essas funções, mas é o coeficiente que acompanha cada um dessas potências é um polinômio de Legendre. Tá? Polinômio de Legendre simples, que está tabelado, isso tem em qualquer lugar. Tá? Vocês estão vendo aqui que eu escrevi só os, vamos dizer, 4 primeiros termos, né? O termo de ordem 0, o termo de ordem 1, 2 e 3. Mas eu poderia escrever o termo de ordem n. Né?
Então, eu posso compactar essa minha expressão para a expansão de 1 sobre R usando um somatório, né? Fica mais compacta a notação. Isso aqui eu posso escrever como 1 sobre R, a distância entre o elemento de carga e o observador, vai ser igual a 1 sobre Rzinho, tá? E aqui vai ser uma soma, né? Soma, vamos escrever um índice aqui, vamos escrever o índice n igual a 0 até o infinito, tá? Posso fazer essa série até o infinito a princípio, tá? De R' sobre R elevado a n, tá? Vezes o cosseno, vezes o polinômio de Legendre, que depende do cosseno de θ', tá? O polinômio de Legendre correspondente, tá? Então essa expressão é bastante geral, tá? Ela aparece em vários ramos da física, tá? Na verdade ela pode ser usada até como uma maneira de uma definição dos polinômios de Legendre, né? Até em física matemática a gente chama essa função 1 sobre R maiúsculo aqui de função geratriz dos polinômios de Legendre, mas isso não vem ao caso, tá? Então, a expansão, né, esse 1 sobre R, é a expansão em termos de polinômio de Legendre. Tá? Muito bem. No nosso caso aqui, como a gente não viu essa parte em física matemática, é uma definição. Tá? A gente está definindo essas funções cosseno, essas combinações de cosseno, em termos desses polinômios de Legendre. Então, a gente já tem aqui a nossa expansão em termos, a nossa expansão para quando eu estou muito longe desse elemento de carga, tá? O que a gente precisa agora? Ora, se a gente tem essa expansão, é a expansão que eu queria, agora eu vou voltar no meu potencial e substituir 1 sobre R. Tá? Então, vamos voltar lá na nossa integral, lá no início, aqui. Eu tenho aqui meu 1 sobre R, agora eu vou substituir pela expansão que eu acabei de encontrar. Tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para baixo. Então, o meu potencial... Então, o potencial V vai ser 1 sobre 4π ε0. Tá? Vamos escrever aqui a integral como ela está lá em cima. Rho de R' dividido por R de tal linha. Tá? Isso aqui vai ser 1 sobre 4π ε0, que já estava lá. Integral, aí tem o meu Rho de R', vezes 1 sobre R. Mas 1 sobre R é o que está aqui em cima. É toda essa expressão que está aqui em cima. Então, vezes 1 sobre R, soma de n igual a 0 até o infinito, de R' sobre R elevado a n, Pn, aqui dependendo do cosseno de θ', de tal linha, tá? Ficou meio apertado aqui. Então, o que eu fiz aqui foi só substituir a expressão de 1 sobre R maiúsculo em termos dos polinômios de Legendre e dessas potências de R' sobre R. Tá? Aqui, pessoal, dá para juntar alguns termos, né? Esse R que está aqui eu posso juntar com, né? Ele está multiplicando, então ele vai aparecer, ele pode juntar com esse outro R, né? E aí você tem que lembrar o seguinte, eu estou integrando nessas quantidades linha, né? De tal linha. Então, tudo que não for linha, que não está se referindo às dimensões do material, né? Às variáveis que definem o material e a localização dos elementos de carga, todas essas outras variáveis que não se referem ao material eu posso tirar da integral. A integral só se refere aos termos linha, a R' e θ'. Então, o que vai ficar dentro da integral, basicamente, vai ser o R' elevado a n e o Pn cosseno de θ' e, claro, a densidade de carga ρ de R'. Tá? Então, essa expressão ela pode ser simplificada da seguinte maneira. Vamos escrever aqui embaixo. V vai ser igual a 1 sobre 4π ε0. Tá? Eu posso tirar essa soma da integral também, isso não vai fazer diferença. Soma de n igual a 0 até o infinito. Agora eu posso tirar o R, né? Eu posso tirar esse R da integral porque ele não está integrando, eu integro só as quantidades linha. Tá? Então isso aqui vai ficar 1 sobre R n mais 1. Tá? O n
o N vem daqui, né? R elevado a N, vezes R elevado a 1. Então, vai dar R, N, mais o 1 que está aqui. Tá? Então, vai ficar R elevado a N mais 1. Tá? Aqui é integral, R' elevado a N, que é algo que vai ficar lá, né? Que é uma variável de integração. Os polинômios de Legendre, Pn, cosseno de θ', tá? E aqui a densidade de carga, ρ de R' de τ'. Tá? Então, esse é o potencial elétrico em termos dessa expansão. Tá? Vou até colocar aqui. Então, esse é o meu potencial elétrico escrito em termos de uma expansão multipolar. Tá? Essa é a expansão multipolar, por assim dizer. Tá? Então, esse é o potencial elétrico em termos da expansão 1 sobre R. Tá? Já estou pegando o caso onde a distância que eu estou da distribuição de carga é muito maior que as dimensões dessa distribuição de carga. Tá? Muito bem. Cada um desses termos, dessa somatória, né, vocês estão vendo que a gente tem uma soma de termos, ele se refere a uma contribuição específica para esse potencial. Né? Esse potencial é o potencial total que eu meço. Vocês veem que você tem uma somatória. Então, o termo n igual a 0 vai ter uma contribuição, mais o termo n igual a 1 vai ter uma outra contribuição, o termo n igual a 2 vai ter uma outra contribuição. E se eu somar até o infinito, que eu não consigo, né, mas eu consigo somar vários termos, e aí eu consigo uma aproximação muito boa de qual é o potencial dessa distribuição de carga, levando em conta termos de dipolo, por exemplo, e quadrupolo. Tá? O termo n igual a 0 é o termo que se refere ao monopolo, ou seja, é o potencial elétrico de uma única carga livre, sem a formação de dipolo. O termo n igual a 1 já é o termo de dipolo elétrico. Então, para n igual a 1, eu já tenho a contribuição devido à formação de dipolos induzidos. E para n igual a 2, eu tenho a contribuição do quadrupolo. Se por acaso eu tiver formação de quadrupolos dentro do meu material, a contribuição vai ser dada pelo termo n igual a 2 nessa soma. Tá? Então vamos deixar isso estabelecido, vamos colocar assim, só para deixar registrado. Então, para n igual a 0, tá? Isso tem que ficar registrado, que é bem importante, eu tenho o termo de monopolo elétrico, a contribuição do monopolo elétrico. Monopolo elétrico, que é o potencial elétrico de uma carga pontiforme. Nesse caso, quando eu tiver n igual a 0, olha o que acontece aqui. A gente vai ver isso com detalhe daqui a pouco, eu vou fazer essa integral. Para n igual a 0, aqui vai ficar 0, né? Essa potência é 0, então vai ficar 1 sobre R. Aqui, quando eu elevar R' a 0, R' a 0 vai dar 1. O P0 é 1 e só vai ficar a densidade de carga. Então, no final das contas, aqui eu tenho a integral da densidade de carga, que é a carga total. Tá? Então, no fim das contas, eu tenho V igual a 1 sobre 4πy0, carga dividido por R. Tá? Que é o que eu espero de um monopolo elétrico, é o que eu espero do potencial elétrico de uma carga pontual. Tá? Então, nesse caso, o V é aproximadamente 1 sobre R. Ele cai com a distância, né? Ele cai com a distância. No n igual a 2, n igual a 1, eu tenho o termo de dipolo elétrico. Então, aí eu já tenho a situação onde eu tenho uma separação entre as cargas elétricas positiva e negativa de um átomo, por exemplo. Esse tipo de potencial ele cai com 1 sobre R ao quadrado. Então, vocês estão vendo que o potencial do dipolo elétrico é muito mais débil, ele é muito mais fraco, ele cai com o quadrado da distância. Enquanto o monopolo cai com 1 sobre R, linearmente, né, inversamente proporcional à distância, o dipolo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ele cai muito mais rápido. Tá? Ele vai a zero muito mais rápido. É muito mais sutil a consequência, né, a contribuição é muito mais sutil, a contribuição do dipolo elétrico para o meu potencial como um todo. Tá? O termo n igual a 2 é o termo de quadrupolo elétrico, tá? Que são dois dipolos elétricos. Né? Esse cai mais rapidamente ainda, ele cai com 1 sobre R ao cubo. Tá?
Vamos ver como é que funciona isso. Vamos olhar para a expressão e vamos olhar para cada um dessas três contribuições. Tá? Vamos somar os três primeiros termos do meu potencial. Vamos fazer assim explicitamente. Vamos somar três termos. Tá? Então, o V, eu vou ter o N igual a zero. Tá? Então, isso fica 1 sobre 4πε0. Aí, vamos pegar aqui em cima. Para N igual a zero, eu vou ter 1 sobre Rzinho. Tá? 1 sobre Rzinho. Tá? Integral, como eu falei, do R' elevado a zero. Do P0 de cosseno de θ', ρ de R', de tal linha. Tá? Isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, e aí eu vou ter só a integral do ρ. A integral do ρ é a carga, né? A carga total. Então isso aqui no final das contas, isso tudo que tá, toda essa integral, né? Isso aqui tudo é a carga de monopolo, a carga total. Tá? Ele se refere ao potencial de uma carga pontiforme Q. Tá? Então, ele se refere ao potencial desse tipo de campo. Né? Essas linhas de campo, por exemplo. Tá? Se for uma carga negativa, enfim, saindo se for uma carga positiva. Tá? Então, esse primeiro termo da minha soma, que é o termo N igual a zero, que eu escrevi aqui, é o potencial de monopolo. Tá? Tudo isso aqui é o que eu chamo de potencial de monopolo. Deixa eu escrever com outra cor. Potencial de monopolo. Tá? Se refere a essa contribuição lá no meu material. Lá eu posso ter cargas livres, então eu vou ter essa contribuição devido a uma carga livre para o meu potencial total. Ah, mas só escrevi o termo N igual a zero. Eu tenho outros termos para escrever. Agora vamos pegar o termo N igual a 1. Então, mais, né, uma soma, mais 1 sobre 4π ε0. Aí aqui na frente vai aparecer 1 sobre r ao quadrado, né? Tem 1 sobre r elevado a n mais 1. Se n for igual a 1, então vai aparecer 1r ao quadrado. E aqui eu vou ter r', agora ele não some, né? P1 cosseno de θ', tá? Vezes a densidade de carga, tá? Vezes de tal linha. Esse aqui, pessoal, é o termo de dipolo elétrico. Tá? É o termo do potencial devido a um dipolo elétrico. Essa bagunça que está aqui nessa integral, R', P1, isso aqui na verdade é R' vezes cosseno de θ, né? Porque P1 cosseno de θ' é cosseno de θ', né? Vezes a densidade de carga. Então o que eu tenho aqui dentro vai estar relacionado ao momento de dipolo. Tá? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Eu só quero escrever esses três primeiros termos dessa expansão. Tá? Então o que está aqui nessa segunda linha é o que a gente chama de potencial do dipolo. Tá? Potencial do dipolo. Tá? Você vê que tem uma relação com a distância, tem um ângulo, então você já tem aqui a geometria da distribuição de cargas entrando na descrição. No primeiro termo eu não tenho geometria nenhuma, só tenho uma carga pontual Q em uma certa posição produzindo um certo potencial elétrico. No segundo termo eu já tenho uma distância, eu já tenho um ângulo, eu já tenho uma geometria entrando na discussão, né? Eu já tenho uma espécie de separação entre cargas. Tá? Esse segundo termo se refere à seguinte estrutura. Eu tenho aqui uma carga negativa e aqui eu tenho uma carga positiva. E aí eu tenho, né, o campo entre elas. Tá? Né? Carga positiva, carga negativa, carga positiva aqui. Tá? Tá? Então, esse tipo de estrutura que eu acabei de desenhar, essa distância, né, quando eu tenho separação entre essas cargas, eu tenho um campo, eu tenho um potencial associado a essa estrutura, e esse potencial está dado aqui nessa segunda linha. É o termo de dipolo. Tá? Agora, só para ilustrar, a gente tem o termo de quadrupolo. Tá? É 1 sobre 4π ε0, agora é n igual a 2. 1 sobre r ao cubo, integral de r' ao quadrado, P2 cosseno de θ', ρ de r' de tal linha.
Aqui é vetor no Rho, né? Estou esquecendo da anotação. Esse terceiro termo, pessoal, é o que a gente chama de termo potencial de quadrupolo. Potencial de quadrupolo. Muito bem. Como é que é a estrutura de um quadrupolo? É assim. Eu tenho, por exemplo, tenho uma carga negativa aqui, uma carga positiva aqui. Então, eu já tenho um dipolo aqui. Mas aqui eu tenho outra carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa. Tá? Então, tenho dois dipolos interagindo. Tá? Isso que a gente chama de quadrupolo. Tá? Então, vamos desenhar umas linhas de campo aqui. Então, entre essas aqui, eu vou ter essas linhas de campo. Tá? Aqui, aqui. Tá? Saindo da carga positiva, indo para a carga negativa. Aqui eu tenho uma linha de campo entrando. Aí, entre essas outras duas cargas, eu tenho outras linhas de campo, fazendo assim. Saindo aqui da carga positiva, tá? Aqui eu vou ter da carga positiva para a carga negativa. Tá? Saindo da carga positiva, indo para a carga negativa. Aqui entrando na carga negativa. Aí tem o campo entre essas outras duas cargas. Tá? Fazendo um desenho meio rústico aqui, mas essa é a ideia. Tá? Então, esse tipo de estrutura, com 4 cargas, 2 positivas e 2 negativas escritas nessa geometria, vai contribuir com o potencial de quadrupolo para o meu potencial total. Né? E aí eu tenho mais 3 pontinhos aqui, pessoal. Aí eu posso olhar para o quinto polo e outras situações muito, muito mais complicadas que eu não recomendo que vocês façam a conta, porque são as contas muito grandes e você pode usar o computador para isso, tá? Mas não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente ver essa estrutura da expansão deixa eu só voltar aqui, do meu potencial. Meu potencial pode ser separado em várias partes. Uma parte do monopolo, uma parte do dipolo, uma parte do quadrupolo e assim vai, para o octopolo e por aí vai, tá? À medida que eu aumento os termos da minha série, tá? Então eu vou parar por aqui, pessoal. Essa parte foi bem formal, tá? Mas a gente mais ou menos já tem o nosso resultado. A gente já tem o potencial de monopolo, que é aquele que a gente já conhece, de uma carga livre. A gente agora já tem o potencial de dipolo, que é aquele que a gente quer para entender a polarização, que é um problema dessa unidade de aprendizagem, entender qual é o efeito do dipolo no potencial elétrico. A gente já tem ele aqui escrito, só que falta a gente explorar mais essa integral, fazer ela e olhar direitinho o que ela significa fisicamente. E também a gente tem o potencial de quadrupolo, se alguém se interessar, pode olhar, pode brincar com o potencial de quadrupolo. Tá? Então, a partir desse ponto, a gente vai olhar com mais interesse no potencial de dipolo e vai escrever o momento de dipolo, que é aquele pezinho lá que forma, que a soma deles por unidade de volume forma o vetor polarização do material. Tá? Então, é esse o nosso objetivo a partir de agora. Olhar para o potencial de dipolo e relacionar ele com o momento de dipolo induzido que a gente discutiu aqui no início dessa videoaula. Tá? Depois de relacionar essas duas coisas, pessoal, aí a gente tem como calcular o campo elétrico devido a esse dipolo, ou seja, calcular o campo elétrico que está relacionado com a polarização e reescrever as nossas equações da eletrostática, agora levando em conta o fato de eu ter um material polarizado, não é mais um material com apenas cargas livres. Eu tenho um material que tem dipolos induzidos. E aí a gente finalmente vai poder entender qual é o efeito dele nas equações de Maxwell da eletrostática, né? Divergente de E igual a ρ e o rotacional de E igual a zero. Qual é o efeito da polarização, né? Ou seja, como é que é o campo elétrico na matéria, né? Onde eu tenho campos, onde eu tenho dipolos induzidos. Tá? Esse vai ser o resultado final dessa discussão sobre campos elétricos na matéria. Tá? Eu espero que a gente consiga fazer isso na próxima videoaula. Tá? Se não der, a gente faz uma terceira videoaula, mas esse é o objetivo desse capítulo. Entender qual é o efeito desse dipolo, do potencial de dipolo, no campo elétrico e na estrutura das equações de Maxwell. Tá bom? Então, vou ficar por aqui. Bons estudos, deem uma olhada nas notas de aula, acompanhem essas videoaulas pelas notas de aula, eu estou seguindo as notas de aula, estou seguindo o livro-texto que a gente adotou, tá? Para que facilite o estudo de vocês. Tá? Então, é isso. Obrigado.